O assunto agora é impotência sexual. Se esse problema nunca te aconteceu antes, fique atento então. A entrevista de estúdio de hoje vai tirar algumas das principais dúvidas de homens e mulheres também sobre o assunto. Quem veio conversar com a gente é o urologista e professor da UFMG, doutor Augusto Barbosa Reis. Um bom dia, seja bem-vindo. Doutor, esse problema é comum entre os homens? Ele passa a ser comum principalmente depois dos 50 anos de idade. Em torno de 50% dos homens já pode apresentá-lo em algum grau. Mas é possível que isso aconteça antes, né? Sim. Algumas vezes. Quando é hora de procurar médico? Quando a pessoa deve se preocupar mesmo? Isso é muito importante, ou seja, falhar é comum, não é, desde que não seja uma situação rotineira, uma falha eventual, ela é comum em qualquer homem, não existe um homem infalível. Agora, quando essa falha passa a ser persistente e começa a comprometer a vida sexual do casal, esse é o momento adequado para ele procurar uma assistência. O que é considerado uma falha persistente? Se nós colocarmos em tentativas, em cada 10 tentativas ele começa a ter mais do que 6, 7 falhas, e isso já é considerado uma falha persistente. É um número alto, sim. né? Quer dizer, o motivo de preocupação é quando realmente a questão começa a ser frequente, né? Exato, exatamente. E quais são as causas mais comuns? São fatores biológicos, né? Ou são causas externas mesmo, fatores psicológicos, estresse, por exemplo? É muito importante, às vezes, nós avaliarmos a faixa etária. Então, pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, menos de 30 anos, a causa principal é a causa psicogênica ou psicológica. Indivíduos com mais de 40, 50 anos, as causas orgânicas que estão associadas a outros estados de saúde, como hipertensão, diabetes, outras doenças, né? A obesidade hoje em dia é muito comum, elas passam a estar colaborando com essa disfunção da função erétil do indivíduo. E também, após os 40 anos, a gente pode ter as duas causas associadas, ou seja, o indivíduo que falha, e aquele temor de falha por si só passa a ampliar, a dificultar a ereção desse indivíduo pelo medo dele de falhar novamente. O cigarro é um fator que atrapalha muito? A gente ouve falar isso muito, né? Acho que muitos fumantes já viram na carteirinha dos cigarros lá que cigarro causa impotência sexual. Isso é comprovado. O cigarro, ele leva a uma alteração das artérias. E as artérias do pênis, elas sofrem como todas as artérias do corpo. Então, a obstrução, o entupimento dessas artérias impede a chegada de um fluxo adequado de sangue ao pênis. E isso leva à disfunção erétil. Sim. E quando o problema não é exatamente a disfunção erétil, mas a falta de desejo, vontade, né? São situações diferentes. Às vezes podem até estar associadas, né? O que nós chamamos de desejo sexual ou libido, né? Essa falta ela pode estar relacionada a alterações hormonais, né? Em homens com mais de 50 anos também, a gente vê que essa faixa etária, alguns problemas começam a ser mais persistentes. E o homem ele pode deixar de produzir um hormônio que chama testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E a falta de desejo ela pode ser proveniente dessa falta do hormônio, a produção inadequada. Nessas situações, né, a simples reposição do hormônio pode ajudá-lo a ter o seu desejo, né, retornado. Muitos homens têm vergonha de procurar o médico e isso atrapalha muito, né? Porque o problema pode ser resolvido, às vezes, de uma forma simples. É verdade. Isso ainda existe, né? O que é interessante é que antes dessas drogas orais para tratamento de disfunção erétil, eles estimavam que um homem, depois que ele tinha uma queixa de disfunção erétil, ele demorava até 8 anos para procurar o médico, 5 a 8 anos. Muito tempo de sofrimento. Isso. Hoje, com a divulgação, com as pessoas já tendo mais acesso à informação, esse tempo de demora ainda está estimado em 3 anos. Ainda é muito, né? Sim. Além desses remédios, né, o que mais existe hoje disponível no mercado para esse problema? Primeiro, são condições de saúde, ou seja, tem alguns estudos interessantíssimos, pacientes que são obesos, têm mau hábitos, hipertensão que não é bem controlada ou diabetes, pelo simples fato deles controlarem esses fatores, eles podem ter sua função erétil retornada sem nenhuma outra medicação, até metade desse grupo. Além das drogas orais, ou seja, a mais conhecida foi o Viagra, que já tem 11 anos que nós utilizamos no mercado com muita segurança na atividade clínica, existem tratamentos que são de segunda linha. Injeções, próteses? Exato, são injeções que são aplicadas no próprio pênis, que chamam injeções intracavernosas. O corpo cavernoso são cilindros que existem no pênis que promovem a ereção. Os homens devem estar pensando, que dor, né? Deve doer muito. É o custo-benefício, né? A gente sempre coloca na balança. Sim. Então, quando o benefício é bem maior que a questão Vale da a dor pena, ou desconforto, eles aderem ao tratamento. Doutor, para terminar agora, uma pergunta para as mulheres, né? Muitas tomam o problema para elas. Ele não gosta mais de mim, eu não estou bem fisicamente, né?
Como elas devem agir, então, nesses casos? Sempre a queixa mais comum do indivíduo é que ele pensa, a minha esposa me falou que eu tenho outra, né? É uma questão de fuga, ela coloca a culpa para ela ou acha que ele tem outra. Eu acho que sempre quando a gente está falando de alterações da vida sexual, o mais importante é o diálogo. Conversar com a parceira e, se possível, levar a parceira à consulta também. Tem que ter calma, né? Tem, Não pode muita calma cobrança, nessa hora. só piora. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Um bom dia.